Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas eu se disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com alguém que do meio da multidão faz um pedido para Jesus. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Amados e amadas de Deus, alguém que interpela Jesus quer que Jesus seja juiz entre ele e seu irmão. Numa questão de herança, parece que o irmão não tinha dividido a herança com ele. Qual a resposta de Jesus? Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Amados e amadas de Deus, a partir daquele fato, Jesus tira um ensinamento. Jesus exorta para o cuidado contra todo tipo de ganância, o querer acumular bens, acumular bens, acumular bens. Jesus exorta contra todo tipo de ganância e conta uma parábola. Um homem que teve uma grande colheita e pensava consigo mesmo, mediante essa grande colheita que vou fazer, e se dá conta que agora tem muitos bens. Pensa em aumentar seus celeiros, pensa em construir celeiros maiores para guardar seu trigo juntamente com os seus bens. Guardar, acumular. Alguém que pensa em acumular. Alguém que teve uma grande colheita, então pensa: o que vou fazer com meus bens? O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolve construir grandes celeiros, resolve construir celeiros maiores, resolve acumular bens. E o que diz Jesus? Jesus vai mostrar que naquele mesmo dia o Senhor vai tirar a sua vida, vai tirar a vida desse homem. Meu caro, diz o homem, tu tem uma reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse: louco, ainda nesta noite pedirão conta da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Amados e amadas de Deus, aquele que teve a grande colheita, agora tem muitos bens, pensa em aproveitar. Aproveitar como? Descansar, comer, beber, aproveitar. Mas Deus diz: louco, ainda nessa noite pedirão conta da tua vida, e para quem ficará tudo o que acumulaste? Amados e amadas de Deus, a ganância,
o ir acumulando, acumular bens. Os bens que nós possuímos devem ser usados sempre com liberdade. Os bens que nós possuímos, eles devem ser usados sempre, sempre, sempre com liberdade. Eles não são para irmos acumulando, acumulando, acumulando. Não. A doutrina social da igreja diz que a propriedade privada ela tem uma função social. Quer dizer, os bens que nós vamos acumulando, eles têm que ser usados também para a caridade, eles têm que ser usados também para o bem. A vida não pode consistir na ganância. A ganância é uma deturpação no uso dos bens. A ganância é o mau uso dos bens, o querer acumular, mas o acumular por acumular. Não, os bens eles devem ser usados com liberdade e quando nós os usamos com liberdade, então nós entesouramos em Deus. É que o Evangelho termina dizendo, assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O que nós precisamos ser? Ricos diante de Deus. Quer dizer, usar os nossos bens para a caridade, usar os nossos bens para fazer o bem e usando os nossos bens para fazer o bem, sermos ricos diante de Deus. Termos uma boa herança diante de Deus, porque é Ele que um dia nos dará vida eterna. É Ele que um dia nos dará recompensa por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos, pela forma como vivemos. Então que este Evangelho nos ajude a não vivermos gananciosamente, que esse Evangelho nos ajude a entesourarmos diante de Deus, porque fizemos bom uso dos nossos bens. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.